Fala pessoal, beleza? Estamos aqui agora para dar continuidade aos nossos vídeos. Nos últimos vídeos nós percebemos que as multidões, o João Batista começou o seu ministério pregando às margens do Jordão, e os textos bíblicos dizem que multidões já iam após o João Batista. Ele estava sendo seguido por muitos, e assim, a sua fama já estava crescendo na região da Judéia e também de Samaria. Galiléia também já tinha uns resquícios já de informações sobre a pregação de João Batista. Então, assim, ele estava ficando famoso, e de acordo com os textos, Jerusalém, a região lá da Judéia, as aldeias da circunvizinhança do Jordão ali, todos eles se afluíam às margens do Jordão para serem batizados por João Batista. Tanto é que ele chamou a atenção nos últimos vídeos dos fariseus e saduceus, que foram lá para prová-lo, para testá-lo, só que o João acabou repreendendo eles na cara. Então, o que acontece? O que eu queria falar aqui é assim, qual o motivo de tantas pessoas assim estarem buscando a redenção naquele momento? Por que as multidões estavam afluindo atrás do batismo de João Batista? Muitos até pensavam que João Batista fosse o Messias. A resposta é que muitas pessoas naquela época, elas estavam convencidas de que era naquele momento em que o Messias iria se apresentar ao mundo, que o Salvador iria vir. E eu reuni aqui algumas provas aqui, fora dos evangelhos, de escritos que não são cristãos, e assim, de pessoas que realmente concordam com este ponto. O primeiro deles que eu queria destacar aqui um relato aqui do Rabino Abba Hillel Silver, de 1917. Este aqui foi um judeu estudioso. Ele estudou a fundo as questões relacionadas ao seu povo, e ele fez o seguinte comentário aqui que eu vou ler aqui agora. Ele diz o seguinte: o Messias era esperado para algum tempo em torno da primeira metade do século I da Era Comum, porque o milênio estava às portas. Antes desse tempo, ele não era aguardado. Olha só que interessante. Ele está dizendo que no judaísmo existia uma corrente que esperava o Messias em algum momento ali, para algum momento em torno da primeira metade do século I. Quem aparece na primeira metade do século I foi Jesus Cristo. Não é? Interessante essa questão, não é? Nós sabemos que existia um movimento já de pessoas que acreditavam que o Messias iria vir naquela época, no século I, na primeira metade do século I. Interessante aqui. Agora, veja só. O historiador Tácito, vocês conhecem? Historiador Tácito. Ele não é cristão, tem envolvimento nenhum com cristão, ele nunca foi advogado de Cristo. E assim, ele no livro de história dele, ele escreve bem assim: muitos, ou seja, no século I, né, muitos estavam persuadidos de que constavam das antigas escrituras dos sacerdotes que, por este tempo, o poder do Oriente subiria, e da Judéia, escutem só, da Judéia viriam os dominadores do mundo. Esse texto ambíguo anunciava Vespasiano e Tito, mas a população, como geralmente acontece com a paixão humana, interpretou essa grandeza fatal em seu favor. Veja só que ele fala aqui de uma profecia, de um oráculo que tinha,
que no primeiro século, naquele tempo lá do primeiro século, o oráculo que se encontrava nas escrituras dos sacerdotes, ele dizia que naquele tempo lá iria vir um poder que subiria da Judéia, que da Judéia viriam os dominadores do mundo. Ou seja, isso já é interessante, porque nós sabemos qual era o pensamento corrente naquela região, naquela época. Ou seja, as pessoas estavam interpretando a profecia, o oráculo, sobre um Salvador que viria do próprio povo da Judéia e que seria o dominador do mundo. Mas o historiador romano aqui, é claro que ele fala que, na verdade, essa profecia se cumpriu em Vespasiano e Tito, os imperadores de Roma. Na verdade, por quê? Porque estava tendo a guerra dos judeus, né, em Roma naquela época, e assim, Vespasiano e Tito participaram dessa guerra. E quando Nero, se não me engano, se suicidou, Vespasiano, que estava em guerra lá na Judéia, ele sai da Judéia em direção a Roma para se tornar um imperador. Então, eles interpretavam que os dominadores do mundo que sairiam da Judéia, de acordo com a profecia, seria Vespasiano. E posteriormente seu filho Tito, que se tornou imperador depois. Certo? Agora, uma outra opinião, mas o importante aqui é saber que naquele tempo as pessoas realmente esperavam um Salvador naquela época. Agora o próximo é Suetônio. Suetônio, falando aqui sobre a vida dos imperadores, né? Falando na parte do Vespasiano, ele diz bem assim. Lembra-se que esse Suetônio, pode pesquisar aí, Suetônio, Tácito, eles viveram próximo daquela época lá, da época de Jesus Cristo. Eles escreveram o que eles viveram, o que eles viram, o que eles testemunharam. E o que acontece? Suetônio diz assim: aumentava em todo o Oriente a antiga e constante opinião de que estava escrito no destino do mundo que da Judéia viriam naquele tempo os dominadores do mundo, ou seja, no primeiro século. Estava aumentando a opinião constante de que estava escrito no destino do mundo que da Judéia iriam vir os dominadores do mundo. Mais uma profecia messiânica. E assim, finalizando com Flávio Josefo, historiador judeu, ele diz assim: mas o que mais incitou os judeus à guerra foi, ele tentando explicar por que os judeus foram à guerra contra os romanos, que culminou com a destruição do templo no ano 70. Ele diz assim: mas o que incitou os judeus à guerra foi uma ambígua profecia, também mencionada nas Escrituras. Que escrituras são essas? Será que é o livro de Daniel? Segundo o qual alguém proveniente de sua própria terra haveria de se tornar o dominador do mundo. Jesus? Messias? Só que aí o Flávio José fala assim: este oráculo foi interpretado pelos judeus como uma alusão a um de seus compatriotas. E muitos se equivocaram com esta interpretação. O oráculo, na verdade, se referia ao domínio de Vespasiano, aclamado como imperador da Judéia. Ponto. É por isso que muitos já, hoje o próprio povo judeu declarava Flávio Josefo como um oportunista, porque depois do período da guerra, ele passou para o lado dos romanos, não é? Passou a viver sobre a sombra dos imperadores, e em um desses livros aqui que ele foi comissionado a escrever, é claro que ele atribuiu a profecia para Vespasiano. Ele podia de forma alguma apontar para o Messias. Então, assim, se fosse do agrado dele, se fosse para agradar o imperador, é claro que a profecia indicaria Vespasiano. Mas o que é importante aqui é que nós sabemos que existiam as escrituras, profecias das escrituras, que apontavam para aquela época, lá na primeira metade do primeiro século, de que naquela época viria o Salvador do mundo, ou os poderes do mundo, os grandes salvadores do mundo, que viria da Judéia.
E é claro que nós sabemos que foi Jesus que veio nessa época. Então, isso para mim justifica a crescente multidão que se afluía até o Jordão para ser batizada, porque naquele tempo eles realmente estavam esperando o Messias. Na verdade, muitos estavam afluindo porque crescia a informação de que o tempo estabelecido na profecia do profeta Daniel estava se cumprindo. Iria acabar no ano 27, naquela época. E, assim, João Batista, para mim, ele começou a pregar por volta do ano 26, alguma coisa. E, no outono do ano 27, Jesus foi ao Jordão para ser batizado por João Batista. Então, assim, muitos estavam interpretando a profecia do livro de Daniel, que dava a data exata da vinda do Messias, que nós vamos explicar no próximo vídeo, para saber porque vamos procurar entender por que as pessoas estavam interpretando que o Messias viria naquela época. Beleza? Falou!